Abra sua Bíblia no quarto livro do Pentateuco, o livro de Números, capítulo 13. Nós vamos ler dos versos 1 a 21 e os versos 25 e 26. Números capítulo 13, versos 1 a 21. Num dia de celebração como hoje, que palavra eu deveria trazer à igreja? Foi essa a minha pergunta para o Senhor. E desde o momento que eu perguntei a Deus que palavra eu deveria trazer à igreja, a palavra que me veio ao coração foi exatamente esta. Diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. São estes os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Rori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Gigeal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gamali; da tribo de Azer, Setur, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vozi; da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhe: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra, que tal é o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muitos. E qual é a terra em que se habita, se boa ou má? E que tais são as cidades em que habita, se em arraiais e se em fortalezas? Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela matas ou não? Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zin até Reobe, a entrada de Ramate. Verso 25. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Ó Deus, abençoa o teu servo nesta hora. Apesar das suas limitações, das suas fraquezas físicas e até emocionais, que o Senhor possa abençoá-lo para que ele possa abençoar esta congregação. Anima-nos, fortalece-nos, impulsiona-nos para continuar a caminhada da fé. Perdoa as nossas faltas e mais uma vez fala o nosso coração. Permita que saiamos daqui esta manhã com sonhos, projetos, planos assentados no nosso coração, tanto para a vida pessoal, familiar e também para a vida espiritual desta igreja. Eu te peço isto humildemente, em um nome bendito e santo de Jesus Cristo. Amém.
Tome assento, por favor. Os capítulos 13 e 14 de Números devem ser lidos conjuntamente. É a mesma história. Não se sabe exatamente porque o texto foi seccionado e separado em 2 capítulos. Você percebe o fluxo quando você lê o último verso do capítulo 13 e o primeiro do capítulo 14. Você percebe que há uma continuidade, não existe nenhuma interrupção na narrativa. Então, minha recomendação é que você leia esses 2 capítulos de forma contínua. Esse texto é conhecido como a crise de Cádiz, porque o povo estava em Cádiz Barneia, o povo estava na fronteira, o povo estava próximo da grande conquista, o povo estava próximo de alcançar aquilo que foi um dia prometido para Abraão. E note que Deus havia feito uma promessa extraordinária a Abraão, de dar a ele uma terra boa, onde ele pudesse edificar uma nação, onde a sua descendência poderia ser colocada. Pois bem, Deus não se esquece das suas promessas. As promessas de Deus não caem no vazio. E mesmo depois que Israel foi para o Egito, tentando de alguma forma subverter aquilo que Deus havia planejado, os projetos e os planos de Deus continuam vigorando. Israel foi liberto do Egito. Saíram do Egito com a mão forte e poderosa de Deus. Caminharam pelo deserto nas suas peregrinações pelo menos 2 anos. E depois de 2 anos de peregrinações, com suas paradas, pequenas interrupções na caminhada, eles agora estão em Cádiz Barneia. Eles estão bem próximo de entrarem na terra prometida, a terra que Deus havia jurado a seus pais lhes dar. E é aqui que as coisas começam a se complicar, porque Deus havia dado uma palavra, e a palavra de Deus é tudo o que a gente precisa. Você não precisa de nenhuma garantia a mais, você só precisa da palavra de Deus. Algumas vezes eu vou orar, e porque a minha fé muitas vezes é incipiente, eu digo assim: Senhor, me dá um sinal. Mas todas as vezes que eu vou pedir a Deus um sinal, eu travo. Porque eu lembro que eu não preciso de sinal, eu preciso apenas da palavra. Quem tem fé não precisa de sinal, precisa apenas confiar na palavra do Senhor. Porque Deus nunca mentiu, Deus nunca voltou atrás naquilo que disse, Deus não é filho do homem para que minta. Então, quando eu vou orar desse modo, eu retorno e corrijo a oração. Se Deus achar que eu preciso de um sinal, Ele mesmo oferecerá para fortalecer a minha fé. Foi assim com o rei Ezequias, quando ele estava enfermo e recebeu a visita do profeta. O Senhor disse para ele: que sinal você quer? Que sinal você deseja? Para ter certeza de que eu vou fazer isso. Ezequias não pediu sinal, foi Deus que ofereceu. Se algum dia Deus precisar lhe dar um sinal, Ele mesmo vai oferecer. Você não precisa de sinal, você precisa apenas da palavra de Deus. E Deus havia dado uma palavra. Deus havia dado uma promessa aos patriarcas, a começar de Abraão. Israel agora precisava apenas confiar em Deus e avançar. Mas diz a Bíblia que em dado momento eles propuseram a Moisés eleger 12 espias para vigiar a terra e inspecionar a terra. Eu sei que quando você lê esse capítulo, o início dele, parece que a ideia parte de Deus. Parece que é Deus que diz para Moisés: escolha 12 homens para inspecionar a terra. Mas você sabe que nenhum verso, nenhum texto da Bíblia deve ser interpretado fora de contexto
e sem olhar o contexto mais amplo que é a própria Bíblia. Quando você lê, por exemplo, Deuteronômio capítulo 1, versos 22 e 23, ali está dito que foi o povo que pediu a Moisés para enviar espias à terra, e que isso pareceu bem a Moisés, e então ele elegeu aqueles espias. A ideia não foi de Deus, até porque não faria sentido Deus fazer uma promessa e depois mandar os homens se certificar de que aquilo que ele havia prometido era real. Mandar espiar aquilo que ele já conhecia. Mandar se certificar se a terra realmente manava leite e mel, quando Deus já havia prometido isso no passado. Deus nunca vai fazer você fazer esse tipo de coisa. Mas acontece que, por causa da incipiência da fé, por causa da fraqueza da fé, Deus consentiu. Em alguns momentos da caminhada de Israel, Deus vai dar algumas permissões, embora isso não correspondesse à sua vontade. Lembra vocês que quando o povo quis um rei, aquilo não era da vontade de Deus, porque Israel era uma perfeita teocracia. Deus estava no governo do povo. Quando o povo pediu um rei, Samuel ficou contristado, ficou triste. Mas Deus disse a Samuel: não é a ti que rejeitam, é a mim, mas dá-lhes um rei. Ou seja, embora aquilo não tenha partido de Deus, Deus consentiu. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. Não partiu de Deus a ideia de enviar espias, mas Deus consentiu. E porque Deus consentiu? Para ensinar uma profunda e precisa lição a eles, que também deve ser aprendida por nós. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, diz que tudo quanto foi escrito para aviso nosso. E Paulo vai traçar um paralelo entre este povo e nós, a igreja do Senhor, dizendo para nós que, embora a história esteja separada de nós por milhares de anos, as implicações disso aqui nos alcançam, e muitas vezes nós estamos cometendo os mesmos erros que eles cometeram, por falta de fé. E aqui uma palavra: quem tem fé, progride. Quem não tem fé, regride. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O nosso Deus é um Deus que honra a fé, porque a fé honra a Deus. Que lições a gente deve tirar desta passagem para nossa edificação? Eu quero olhar para esta passagem a partir de 7 prismas. Primeiro, aquilo que eles viram. Diz o verso 18: vede a terra, que tal é o povo, e o que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muitos. Qual é a terra em que se habita, se é boa ou má? As cidades, se elas são fortes, se eles habitam em arraiais, se em fortalezas, enfim, Deus manda eles olharem a terra. Durante 40 dias os espias vão viajar 800 quilômetros. Eles vão subir montanhas, eles vão descer os vales. Eles vão investigar a terra. Eles estão investigando para saber se a terra é realmente boa. Mas sabe o que é interessante? Eles não vão descobrir nada diferente daquilo que Deus já havia dito antes. A terra manava leite e mel. A terra era rica, era fértil, não era estéril. Era a terra que podia sustentar perfeitamente o povo de Deus. O que Deus promete sempre é bom. Deus nunca vai guiar você em direção ao fracasso. É por isso que a gente tem que sempre ouvir a voz de Deus, porque quando Deus diz para você avançar, avance, porque isso vai redundar em êxito na sua vida, em progresso na sua vida. Eles descobriram que tudo aquilo que Deus havia prometido era de fato verdadeiro. E note que esses homens não foram escolhidos assim aleatoriamente. Primeiro, eles foram escolhidos porque eles eram os melhores.
Diz a Bíblia que eles foram escolhidos dentre os príncipes de Israel. Eles eram cabeças em suas tribos. Eles eram a liderança de Israel. Não eram anciãos, eram príncipes, eram gente forte, jovem, inteligente, perspicaz. Gente que podia dar conta do recado. Eles foram escolhidos também porque eles eram corajosos. Porque aquela missão implicava em muitos perigos. Se eles fossem descobertos, seriam mortos. Se eles fossem descobertos, o projeto de conquista seria comprometido. Mas eles mostraram coragem diante do perigo, porque invadiram a terra que estava habitada por povos poderosos da época. Também eles foram escolhidos porque eram valorosos. Moisés mandou que eles olhassem a terra, inspecionassem a terra, trouxessem um relatório minucioso sobre ela. E depois de 40 dias trouxeram um relatório completo, sem deixar faltar nada. Eles observaram cada detalhe. O que eles viram é a primeira lição. A segunda lição que eles vão relatar, verso 25 e 26. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Ao cabo de 40 dias. Sabe o que isso significa? Em 40 dias eles olharam a terra de uma ponta a outra. Em 40 dias eles vigiaram e inspecionaram a terra prometida. Isso significa que eles estavam muito perto dela. Eles estavam a dias de caminhada em relação a ela. Alguém disse que se eles caminhassem de forma contínua do ponto que eles estavam, em 15 dias eles teriam entrado na terra prometida. Mas porque não tiveram fé, tiveram que voltar para o deserto, para começar uma jornada de 38 anos, andando em círculo, sem chegar em lugar algum, como forma de um castigo de Deus. O que eles relataram? A terra é boa, a terra é fértil, mana leite e mel. Mas o relatório era contraditório, porque ao mesmo tempo que revelava que aquilo que Deus havia prometido era real, também trouxeram uma notícia de que a terra estava habitada. E ela era habitada por povos muito fortes. O que indica para você e para mim que quando Deus nos dá uma promessa, não significa necessariamente que você não precisa fazer nada. Muitas vezes as promessas de Deus vão custar de nossa parte esforço, dedicação. Quantas horas, quantas madrugadas, quantas vezes você vai ter que acordar cedo, dormir tarde, estudar no final de semana, abrir mão do descanso, abrir mão do lazer. Tem uma promessa de Deus, mas não significa que isso não implica em esforço, dedicação. Tem uma terra, a terra é boa, mas tem que ser conquistada, tem luta. Mas saibam, quando Deus nos permite estar diante da luta, o que importa não é quem está do outro lado, é se Deus de fato está conosco. Porque Deus é forte, Deus é poderoso. Eles estão preocupados com aqueles que habitam a terra, em vez de estarem lembrados de quem estava ao lado deles. O Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que abateu a nação egípcia com as pragas. Deus havia mostrado naqueles últimos 2 anos o que ele era capaz de fazer, mas como que a gente se esquece rapidamente do que Deus já fez? Um desafio para vocês. Talvez você esteja diante de um desafio. Abra as gavetas do passado. Olhe para os últimos anos da sua vida. Olhe o que Deus já fez por você.
Você não tem direito de desconfiar do poder de Deus, porque Deus já o manifestou inúmeras vezes em seu favor. Você tem que confiar nesse Deus que sempre lhe ajudou, porque se ele te ajudou até aqui, significa que Ele vai continuar te ajudando. Mas eles estão preocupados, estão dando um relatório bastante contraditório. A terra é realmente boa, mas tem problema lá. É o medo que faz isso. O medo faz a gente superdimensionar aquilo que está diante dos nossos olhos. Terceira coisa que é importante vocês olharem comigo: o sentimento, aquilo que eles sentiram. Verso 33. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Como é que você se vê? Como é que você se enxerga? Quando alguém diz eu não sou nada porque está olhando para Deus, eu até compreendo. Mas quando você olha para um ser coigual e você se diminui, há algum problema em você. Os filhos de Anak podiam ser homens grandes, mas não eram gigantes. Assim também como os filhos de Israel não eram como gafanhotos. Mas era assim que eles se viam. O sentimento de inferioridade, o complexo de inferioridade. E saiba que isso não corresponde àquilo que de fato você é. E se alguém aqui neste auditório, e talvez pela internet que me ouça, que tem uma visão diminuta de si mesmo, e eu conheço muitos crentes que têm, vivem sempre falando de si como se não tivessem valor algum. Você precisa olhar mais para o Calvário. Você precisa olhar mais para a obra da redenção. Você foi comprado por um preço altíssimo. Você foi comprado pelo sangue do Cordeiro. A sua noção de valor, ela pode ser encontrada perfeitamente na cruz. Que Deus é esse que ama você? Que planeja sua salvação nos arcanos da eternidade, e agora você diz para Ele que você não é nada? Isso não pode corresponder ao que de fato você é. O apóstolo Paulo, quando escreve Romanos 12, ele disse que todos nós precisamos ter uma visão equilibrada de quem nós somos, nem mais, nem menos. Existe uma medida pela qual você deve se enxergar, mas eles haviam perdido esse senso. Olham para os outros como se fossem maiores e melhores, veem as potencialidades dos outros, mas não enxergam a sua. Deus sabe as limitações que a gente tem. Deus sabe as fraquezas que a gente tem. Mas as conquistas não dependem daquilo que você é, mas de quem Deus é, porque consorciado com Ele você pode superar todas as dificuldades do caminho. Quarto lugar, o que eles vão desencadear. Versos 31 e 32, depois os versos 1 e 2 do capítulo 14. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra. Infamar é caluniar. Infamar é desonrar. Infamar é deslustrar. Foi isso que eles fizeram com a promessa de Deus, com a terra que Deus havia prometido. É boa, mas tem problema. É bela, mas tem dificuldades. Eles estão deslustrando, eles estão infamando a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Olha comigo agora, capítulo 14, verso 1 e 2. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite.
Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Qual foi a reação? Qual foi o resultado desse relatório contraditório? Qual foi o resultado dessa palavra que não era da fé, mas da incredulidade? Essa palavra contagiou o arraial. Irmãos, havia entre 2 e 2,5 milhões de irmãos em promissão da terra prometida, confiados numa promessa milenar. Mas agora 10 homens, persuadidos pela incredulidade, conseguem convencer uma nação inteira. E diz a Bíblia, eles gritam, eles choram, eles se desesperam, esquecidos das promessas de Deus e do poder de Deus. Sabe qual é o perigo que tem de você andar com gente incrédula? É que gente incrédula vai influenciar você. Na igreja é assim também. Senta do lado de uma pessoa que não tem fé, você vai ser contagiado por ela. Por isso que você tem que andar com quem tem fé. Você tem que andar com gente que é corajosa. Você tem que ouvir gente que nunca recua diante dos perigos. Ande com o seu pastor, porque você já me conhece. Você sabe que eu confio em Deus. Você sabe que as coisas que a gente conquistou aqui é porque nós temos sido persuadidos pela fé. Mas quanta gente incrédula aqui já tentou colocar obstáculos para que a igreja não avançasse. Quanta gente já disse aqui: isso aí a gente não consegue, isso aí a gente não pode, isso aí está fora do nosso alcance. Mas eu sempre digo, isso pode estar fora do nosso alcance, mas não está fora do alcance de Deus. Sabe como é que Deus glorifica seu nome? Ele operando na nossa fraqueza. As coisas que a gente conquista aqui, não conquista porque temos uma mega igreja, nós conquistamos porque temos um mega Deus. E aí quando as pessoas olham assim, dizem: como é que vocês conseguiram? Deus. A glória é somente dele. E ele vai fazer mais por esse povo para glorificar o nome dele, porque não é por causa da nossa suficiência, é por causa da suficiência dele. Quinto lugar, o que eles disseram, 14:3, por favor, diz assim: e porque nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Não bastasse eles terem murmurado contra Moisés e Arão, agora eles estão abrindo a boca para murmurar contra Deus. Começam a questionar a sabedoria de Deus. Começam a suspeitar das intenções de Deus. E eu quero dizer uma coisa a vocês, porque murmuração é uma coisa muito séria. Você é do tipo que fica reclamando de tudo? Que reclama da casa que mora, do carro que dirige, da família que tem, do emprego que tem? Saiba que todas as vezes que você murmura, Deus escuta. E Deus não gosta de murmuração. Aliás, Deus abomina a murmuração. Foi por causa da murmuração de Israel que Deus fez um juramento para si mesmo. Você sabe que Deus raramente jurava, mas Deus fez um juramento por si mesmo. Versos 28 e 29. Diz-lhes, Deus está mandando Moisés falar ao povo, diz-lhes: por minha vida, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes.
que Deus falou? Vocês murmuraram contra mim, abriram a boca para murmurar, pois vocês não vão entrar na terra que eu prometi. Vocês vão ficar de fora da bênção. O deserto vai ser para vocês um cemitério. Alguém disse que Moisés liderou a marcha fúnebre mais longa da história, 38 anos liderando uma marcha fúnebre. Se havia 2 milhões de pessoas no deserto, por dia, no mínimo, morriam 150 pessoas. Elas iam tombando, iam sendo enterradas, morrendo e sendo enterradas no deserto. O deserto pelo qual eles passaram foi o lugar da sua sepultura. E isso porque, em vez de agradecer a Deus, as suas bênçãos estavam reclamando. Sabe o que eu tenho aprendido na vida? Alcança mais quem agradece. Olhe para o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Quando deram-lhe 5 pães e 2 peixes, a primeira coisa que ele fez ao tomá-los foi: Deus, Pai, eu te dou graças. Aprenda a agradecer e você vai ver o que Deus é capaz de fazer. O milagre da multiplicação dos pães e peixes aconteceu exatamente na hora em que Jesus deu graças. Pegue o pouco que você tem e agradeça. Agradeça pela sua família. Ela não é perfeita, mas agradeça a Deus por ela. E quem sabe Deus vai fazer um milagre nela. Agradeça a Deus pelo emprego que você tem. E quem sabe Deus não vai lhe promover dentro dele. Nós murmuramos demais e queremos as bênçãos do Senhor. Porque todas as vezes que nós murmuramos contra Deus, nós estamos dizendo que Ele não é capaz. Nós estamos dizendo que Ele não é sábio nos seus projetos. Toda vez que você abre a boca para reclamar, Deus escuta. E Deus diz que você é uma pessoa ingrata. Porque Ele tem cuidado de você. Ele tem abençoado você e você retribui para Ele com queixas. Aprenda a louvar a Deus. Aprenda a cantar para Deus, dar graças a Ele por tudo, mesmo que o dia de hoje seja difícil, agradeça. Diz o salmista que este é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos, regozijemo-nos nele, com todas as lutas e dificuldades. Este dia é um dia especial, celebre o Senhor, que tem cuidado da sua vida. Sexto lugar, o que eles disseram. Aliás, o que eles decidiram? Versículo 10 do capítulo 14. Apesar disso, toda a congregação, toda, e não alguns. Dr. Warren Wiersbe diz que em toda a congregação, sempre existe 2 ou 3 grupos que precisam ser disciplinados. Mas aqui não eram 2 ou 3 grupos, era a nação inteira. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. A quem eles queriam apedrejar? A Josué e a Calebe. Porque quando eles disseram: vamos voltar para o Egito, vamos eleger um capitão que nos lidere na volta para o lugar da escravidão, Josué e Calebe disseram: eia! Que história é essa de recuar? Vamos avançar! Eia! Que história é essa de que nós vamos ser devorados? Nós é que vamos devorá-los como se eles fossem pães. Eia! Deus nos prometeu esta terra e Ele disse que nos deu esta terra, vamos conquistá-la. Mas a palavra da fé enraiveceu a congregação. E a congregação decidiu apedrejá-los, matá-los. Quem tem fé muitas vezes aborrece aqueles que não têm fé. Já quiseram me mandar embora dessa igreja exatamente por causa da minha fé. Levantaram um dia aqui nessa assembleia e disseram: vamos mandar esse pastor embora, porque ele só fala em crescer, 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 crescer. As pessoas tinham raiva
desse pastor exatamente por causa da sua fé. Porque desde que eu cheguei aqui eu só falo em crescimento. E vou continuar falando em crescimento, porque Deus tem persuadido o meu coração. Eles quiseram matar Josué e Caleb, exatamente os dois únicos que tinham fé. Mas uma coisa eu tenho aprendido nessa passagem: quem tem fé não precisa se defender. Quem tem fé tem Deus para defendê-lo. Porque quando eles pegaram em pedra para matar a Josué e Caleb, diz que a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação. Deus interveio em favor daquele que tem fé. Se você tem fé, não se preocupe, Deus vai defender você de qualquer ataque. A glória do Senhor apareceu. Deus defendeu os seus servos. E Deus vai mostrar para eles, para toda a congregação de Israel, que não existe recompensa favorável na incredulidade, mas somente na vida daquele que tem fé. Em sétimo lugar, olhem para aquilo que eles provocaram. Capítulo 14, versos 11 e 12. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei, e ao deserto darei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Olha para esta passagem da Bíblia. O que eles estão provocando no coração de Deus. Você sempre vai provocar algum sentimento em Deus. Aliás, a nossa vida sempre provoca alegria, ou em Deus, ou no inimigo. Ou a nossa vida é uma fonte de alegria no céu, ou ela é uma fonte de alegria no inferno. Quem é que se alegra com a sua vida? Que reações você provoca em Deus? Porque Deus ficou desgostoso com esta nação. E Deus disse: eu vou castigá-los. Vou castigá-lo com pestilência. Eles vão ser feridos com doenças. As doenças que apareceram no meio deles eram castigos, porque eles não haviam crido em Deus. E Deus disse: eu vou deserdá-los. Porque a terra era uma herança, mas eles vão perder a sua herança, porque eles me provocaram a ira de Deus. Quando a gente não crê, quando a gente duvida, quando a gente recua, é a ira de Deus que a gente provoca, e o povo de Deus não deve provocar a ira do Senhor. A ira de Deus contra Israel naquela hora foi tão grande, que Deus decidiu destruir a nação de Israel e começá-la de novo a partir de Moisés. Nós gostamos de citar o verso Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E se Deus for contra nós, quem será por nós? E se Deus for contra nós, quem será por nós? Nunca devemos provocar a Deus. E aqui eu termino. Vou terminar com 3 lições para os irmãos. A primeira, a intercessão de Moisés. Peço que você preste muita atenção no que eu vou falar. Deus disse assim para Moisés: eu vou acabar com Israel agora. Eu vou destruir essa nação agora. E eu vou começar outra nação a partir de ti. Moisés, em vez de ficar honrado com a escolha de Deus, disse: de maneira nenhuma. Moisés preferia morrer do que ver a destruição de Israel. É o coração do pastor que ama a sua congregação, que está disposto a sacrificar a sua vida para que as ovelhas não sejam sacrificadas. Ele disse: Senhor, de maneira nenhuma, não faça isso. E note que Moisés vai ensinar para você, e eu peço que você preste muita atenção nisso que eu vou falar.
Sua oração é uma oração eficaz? Quando você ora, você percebe que a sua oração teve sucesso? Porque disse o apóstolo Paulo em Romanos 8, 26, que nós não sabemos orar como convém. Qual é a oração eficaz? Quais são os segredos de uma oração eficaz? Moisés vai apresentar 3 princípios de uma oração eficaz. Porque saiba, orar é argumentar com Deus. Quando você ora, você está conversando com Deus, você está argumentando com Ele, e você precisa de argumentos inteligentes para conversar com Deus. Primeira coisa que Moisés vai dizer para Deus. Verso 15, capítulo 14, que é verso 15. Se matares este povo como um só homem, as gentes, pois, que antes ouviram a tua fama, dirão: não podendo o Senhor fazer entrar este povo na terra que Ele prometeu com juramento, os matou no deserto. Verso 17, perceba: agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado. Primeira coisa que Moisés lembra para Deus, a sua glória. Deus, o que os povos vão dizer? Que o Senhor foi lá no Egito, tirou o povo, libertou, abriu o mar vermelho e agora perdeu o controle dele e o matou no deserto. Deus, a tua glória vai ser manchada. Deus, o teu nome será desonrado. Deus, lembra-te, engrandeça seu nome. Quando você ora, não é com o seu bem-estar que você deve estar preocupado primeiro, é com a glória do Senhor. Sabe por que as coisas aqui dão certo? Porque a gente diz assim: Senhor, é para a glória do Senhor. Faze, Senhor, para que as pessoas vejam que foi o Senhor que fez, e quando elas perceberem que foi o Senhor será glorificado. Segunda coisa que Moisés vai lembrar para Deus, a sua palavra. Verso 16. Não podendo o Senhor fazer entrar este povo na terra que lhe prometeu com juramento. O Senhor não prometeu a terra? Então cumpra. Deus se esquiva de cumprir sua palavra? Quando você ora, você tem que orar com a Bíblia aberta, reivindicando as promessas que o Senhor fez em sua palavra. Alguém disse que na Bíblia tem 18.000 promessas, você pode reivindicar uma por uma enquanto ora. Diz assim: Senhor, tua palavra diz isto, e com base nisso eu estou te pedindo a tua bênção. Deus jamais deixou de cumprir sua palavra. Terceira coisa que Moisés vai lembrar a Deus na sua intercessão é da misericórdia do Senhor. Verso 18: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, e ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Note você o que Moisés está dizendo para Deus. Lembra do teu caráter. O Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor é longânimo, é capaz de suportar as indiferenças deste povo. E é interessante que a argumentação de Moisés dá resultado, porque diz o verso 20: tornou-lhe o Senhor segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Orar é isso, irmãos. Conversar com Deus, com argumentos sólidos, com a Bíblia aberta, e obter de Deus a resposta, e a resposta chegou: eu os perdoei. Segundo lugar, a desobediência do povo. Israel era um povo estranho, porque quando Deus disse assim: avancem, eles disseram: nós vamos recuar. Quando Deus mandou eles recuarem, eles disseram: agora nós vamos avançar. Que nem você, que nem eu muitas vezes. Capítulo 14, verso 25. A segunda parte do verso diz assim: amanhã, de rumo e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Como eles haviam desobedecido a Deus,
como eles haviam agido de forma incrédula contra Deus, Deus disse: do ponto que vocês estão em Cádiz Barneia, vocês vão voltar para o deserto, em direção ao Mar Vermelho, vão contorná-lo, e então vão passar 38 anos andando em roda no deserto. Deus mandou eles voltarem, em vez de avançarem, porque era o castigo que o Senhor tinha para eles. Mas o que eles fazem? Bom, Deus prometeu que ia dar a terra, então a gente vai avançar, vamos ser que nem aquela criança teimosa. E aí Moisés vai dizer algo para eles no verso 42. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. O que eles fizeram? Subiram. E os inimigos os abateram em Horma. Foi uma batalha vergonhosa em Horma. Israel caiu diante dos seus inimigos, porque não era capaz de obedecer a ordem do Senhor. O perigo de uma igreja caminhar assim é esse: é que a gente seja abatido no caminho. Quando Deus mandar ir para frente, vá. Quando Deus mandar parar, pare. Quando Deus mandar dar um passo atrás, dê. Mas sempre ouvindo a voz do Senhor. E para eu terminar, a recompensa de Deus. A fé honra a Deus e Deus honra a fé. Josué e Caleb estavam persuadidos de que Deus já tinha dado a terra. Quando eles falam sobre a conquista, eles não dizem Deus dará, eles dizem Deus já deu. Porque aquilo que Deus promete já é real. Você pode não ter agora, mas Deus já prometeu. Então já comece a acalentar o sonho. Já comece a acariciar, porque aquilo já é uma realidade, mesmo que não esteja diante dos seus olhos. Porque Deus não promete algo que não seja real. Deus já deu. E aí, porque eles creram em Deus, a Bíblia diz que daquela geração de 2,5 milhões de irmãos, os únicos que entraram na terra prometida foram Josué e Caleb. E não apenas entraram, mas eles puderam escolher o melhor daquela terra. Escolham os lugares melhores, as melhores planícies, será vosso. Sabe o que isso significa? Que quem caminha por fé, conquista, progride, alcança a bênção do Senhor. Deus tem prazer em abençoar quem tem fé. Mas eu pergunto, como tem sido a sua caminhada até aqui? Você é alguém de fé? Ou você é como Tomé, que precisa tocar, ver para crer? Josué e Caleb confiaram que Deus era poderoso para dar. E mesmo com 85 anos de idade, eles contemplaram e tomaram posse daquilo que Deus havia prometido no passado, porque Deus nunca revogou suas promessas. Qual é o desafio para a Igreja Batista Cristo Salva? Andar por fé. Nunca olhando para as circunstâncias, nunca olhando para os obstáculos, por maiores que eles sejam, nunca olhando para as circunstâncias econômicas do país, circunstâncias políticas, mas olhando para o Deus que tudo pode, porque é assim que Deus é glorificado. É nos dias mais difíceis, nas circunstâncias mais complicadas, que Deus manifesta seu poder e então Ele é glorificado. Caminhemos assim, caminhemos por fé, em o nome de Jesus.